A transição de governo ela começa muito antes das eleições. Ela começa muito antes de abrir a urna e saber exatamente quem que é o vencedor daquele pleito, né? 5 dicas para uma boa transição de governo. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou graduado e mestre em administração pública, sou também profissional de relações governamentais e comentarista político em mídias regionais. Vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre a transição de governo, sobretudo no foco estadual. E para isso acho que vale a pena a gente partir da premissa que os estados brasileiros possuem status de países. E isso muitas vezes se identifica através de sua população, ou da sua extensão, ou até de sua produção, ou mais de um desses fatores. E por causa disso, os estados enfrentam e estão sujeitos a problemas globais, assim como eles têm seus desafios, né, as suas complexidades locais, que também precisam ser enfrentadas. Em maneira resumida, eu vou tentar trazer um pouco da experiência que eu tenho, que a gente tem lido, que a gente tem entendido, que são boas sugestões para se pensar a transição de governo agora em nível estadual. O primeiro é que a transição de governo ela começa muito antes das eleições. Ela começa muito antes de abrir a urna e saber exatamente quem que é o vencedor daquele pleito, né? A transição de governo, tanto por parte da administração, que precisa organizar e ter organizado, né, sobretudo manter organizado uma série de dados, um volume muito grande de dados que são produzidos diariamente na administração pública, desde processos, a indicadores, a situação das finanças, as informações são muito importantes. A campanha do outro lado, né, a campanha que está na rua, que está pensando a fazer de fato o pleito eleitoral, ela também precisa se preocupar com isso. Então, uma boa transição de campanha, de governo, começa antes da campanha, começa sobretudo no ano eleitoral. O segundo ponto é que é preciso dar importância política para a transição de governo. Ela é um processo administrativo, um processo burocrático, é um processo organizacional? É. Mas ela é um processo altamente político? Sim. E como todo tema em política, precisa ser dada importância para que ele venha, de fato, a ser debatido, a ser aprimorado. Terceiro ponto, é necessário ter pessoas qualificadas para conduzir um processo de transição de governo. As pessoas que têm a intenção de assumir um governo, elas precisam entender que durante a transição, elas são um polo condutor, são um polo ativo desse processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é raro as experiências em que quem não está realmente conduzindo, perguntando, indo atrás, é aquele que está entrando. É um novo governo que está sendo colocado em prática, um plano de governo, mesmo que seja uma continuidade. Não existe continuidade total, né? Mesmo ela, o pleito eleitoral ressignifica essa continuidade. E em quarto lugar, é preciso reservar e investir recursos para uma boa transição de governo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ter bons profissionais da sua pré-campanha, aqueles que estavam te ajudando a escrever planos temáticos, profissionais de vários níveis, de várias especialidades, para poder saber o que perguntar, saber onde queremos chegar e tudo mais. Então, e isso custa. E isso custa tempo, isso custa atenção, isso custa dinheiro. Então é preciso pensar até no financiamento dessas ações, porque o subfinanciamento de um processo como esse, assim como vários outros, ele pode impactar negativamente no resultado desse processo. Então, um investimento, sobretudo em termos humanos, é muito importante para a realização de um bom processo de transição. E, por fim, entendo eu que o plano de governo, que é muitas vezes só um protocolo de uma cartinha de intenções que se faz no TSE, até porque é obrigado, né, sobretudo para quem é do executivo. Mas para mim o plano de governo ele é um norte para realizar a transição de governo, porque é através dele que eu quero saber onde eu vou chegar por meio da transição.
A transição vai me mostrar a realidade, vai me mostrar dificuldades e vai ajudar muito a ajustar um plano de governo aprovado nas eleições que vai ser colocado em prática a partir do dia 1º de janeiro. Então, considerando esses 5 pontos, eu acho que você e sua equipe têm muitas informações que podem ser aprofundadas tecnicamente pela Comunitas de como se fazer uma boa transição de governo.